Eu não sei se dinheiro, mas os sonhos de milhões e milhões de jovens e de pessoas do Brasil, com certeza, estão sendo roubados nesse momento. Isso é... Sendo roubados. Direitos. Sonho. Direitos. A sonho e a esperança. Senhor presidente, eu quero primeiro fazer uma justificativa. Eu me inscrevi a favor porque vários deputados já usaram desse expediente por uma questão regimental. Se eu ficasse na lista dos oradores contrários, eu não iria falar na sessão de hoje. Sou contra esse projeto e passo aqui a expor as razões. Primeira questão, senhor presidente, é fazer o inventário, porque nós estamos na segunda renegociação da dívida de São Paulo. E eu tenho 2 projetos para diminuir o poder dos cartórios aqui no estado de São Paulo. E a Assembleia está virando uma espécie de cartório, porque a renegociação já está valendo. O governador já fez o acordo em julho do ano passado. Os efeitos da negociação já estão em pleno vigor. Aliás, isso que explica por que o estado de São Paulo está conseguindo pagar os seus servidores. Porque a crise fiscal não se generalizou no estado. Porque nós ficamos 6 meses aqui em São Paulo sem pagar a dívida com a União. E depois de 6 meses nós começamos a pagar no montante de 5% no 7º mês. 8º mês 10%, 9º mês 15%, e assim sucessivamente até vencer os 2 anos, que é os 2 anos de vigência do acordo que o Alckmin já fez em julho do ano passado, já assinou, e esse acordo já está valendo. Portanto, é preciso esclarecer isso. Aí alguém lá no Tribunal de Contas do Ministério da Justiça disse: olha, existe uma coisa chamada Constituição, existe um poder chamado Legislativo, é preciso que isso seja aprovado pelo Legislativo. E aí o projeto veio para essa casa, está tramitando de forma célere, e nós aqui estamos debruçados sobre ele. E aí, é a segunda grande renegociação. E a pergunta que se faz é a seguinte: será que daqui 2, 3 anos nós vamos discutir novamente uma outra renegociação? E eu queria colocar o slide da primeira negociação, que, por curiosidade do destino, nós tínhamos um presidente do PSDB e o governador do estado de então também era do PSDB. Era o Covas, o governador, e o presidente Fernando Henrique. E olha lá, existe um site do Banco Central, você coloca os valores e ele atualiza no tempo que você quiser. Então é só colocar os valores da dívida que dá o valor atualizado hoje aqui. Em 97, a dívida com valor atualizado do estado de São Paulo era de 173 bilhões e 280 milhões. Em 97. Em agosto de 2017, portanto desse ano ainda, ela passou para 231 bilhões e 77 milhões. E o que aconteceu de lá para cá? Muitas coisas. Porque o Covas foi com a pastinha lá em Brasília renegociar a dívida de São Paulo. Chegando lá estava Fernando Henrique e todos os banqueiros, e colocaram exigências para renegociar a dívida de São Paulo. Uma das exigências era acabar com o patrimônio do nosso estado. Eu ia pedir para colocar o slide, porque isso foi feito, infelizmente foi feito. Olha, nós vendemos a FEPASA, foi federalizada, preço de banana, vendemos a CPFL, hoje estamos pagando uma das energias elétricas mais caras do mundo. Agora, recentemente, a Piratininga, na minha região, aumentou em 17% a conta. Metropolitana, vendemos o lote dela, o sistema Anhanguera Bandeirantes, foi também entregue às estradas de bandeja, a Electro, a Congás, a CESP Paranapanema, a CESP Tietê, entregamos o Banespa. Os valores que foram vendidos o Banespa é o preço do prédio. O prédio da Paulista aqui pagava o Banespa na época. CETEP e outros. Arrecadamos com valor ajustado 110 bilhões com as privatizações desse período. Então, qualquer pessoa que conheça matemática e de ensino fundamental vai se perguntar: bom, nós tínhamos uma dívida de 130, arrecadamos 110, dívida hoje está em 20, né, deputado? Pergunta que sempre fazem para mim quando a gente discute essa questão, inclusive em colégios. E não, a dívida está em 230. Por que a dívida está em 230? Põe o terceiro aí, amigo. Por conta desse escândalo aqui, ó. Essa é a verdadeira corrupção do nosso país. Gedel é aviãozinho, Cabral, aviãozinho, o traficante está aqui, ó. Olha o narcotraficante aí, traficantaço. Nós fizemos uma renegociação com o IGPDI mais 6,
Pagamos 1.295% de juros da dívida de São Paulo. É por isso que nós entregamos todo o patrimônio, fizemos um esforço brutal, economizamos na merenda, economizamos na saúde, economizamos na segurança, economizamos no investimento. De 97 a 2017, todo o povo de São Paulo, 40 milhões de habitantes, fizeram um esforço violento para queimar no altar das finanças de meia dúzia de endinheirados. E nós, olha a taxa que foi usada, Barros do céu. Pela ordem, senhor presidente. Aliás, desculpa, uma parte... Eu permito uma parte breve, porque eu só muito rápido. Claro. Eu pergunto o seguinte: o presidente Lula foi presidente 8 anos. A presidenta Dilma foi presidente 4 anos. Eles, nesses 12 anos, renegociaram para baixar esses juros escorchantes, juros de traficante de cocaína. Vou chegar lá. Não. Nem a agiota cobra isso. Nós já vamos chegar lá. A IGPDI mais 6, o acordo de 97. No tempo do Fernando Henrique, os juros eram assim. 1.295 de variação. 1.200. Olha a inflação no período. 333% IPCA amplo, que é usado para o povo, a inflação que mede o preço do alimento e tudo. Olha a diferença, 1000% quase de diferença. O estado de São Paulo queimou do altar. E eu, toda reunião que vou, sempre pergunto, Coronel Camilo, Vossa Excelência levantou hoje o problema da polícia militar. O soldado está morrendo na rua, recebendo R$2.400, levando para casa. Ué? E eu, toda reunião que vou, eu pergunto, alguém aqui tem título da dívida pública aplicada? E olha que eu participo de reunião, hein? São desde os 16 anos indo em reunião. Nunca vi ninguém levantar a mão e falar, olha, eu tenho título, daí eu empresto dinheiro para o governo. Quem tem dinheiro para emprestar para o governo é meia dúzia de famílias no nosso país só. O problema é que eles são influentes, têm os meios de comunicação na mão, então a gente fica discutindo nos jornais a corrupção do Gedel, os 3% do Cabral, o deputado lá, o aviãozinho que cobrou propina na emenda não sei o quê, e a grande corrupção, que é o que está arrebentando, acabando com os sonhos de milhões de brasileiros, é essa aqui, ó. Os estados pagaram, não foi só São Paulo não, mais de 1000% de juros de diferença em relação à inflação. Vários estados da federação. E a União, então, meu Deus do céu, porque a União entrega metade de tudo que arrecada para meia dúzia de famílias. E aí a questão que se coloca, olhando esses índices, é a seguinte: agora nós estamos renegociando a dívida, e é preciso reconhecer, o novo índice que está colocado na mesa é o IPCA mais 4, só que ele também, Barros, é o dobro da inflação. Está lá, ó. Olha o IPCA mais 4 lá, é só olhar para trás. O Banco Central tem um site fantástico, você põe lá e aparece lá o resultado, ó. IPCA mais 4, se a gente colocar 10 anos para trás, dá 670%, ou seja, acima da inflação. Então, nós vamos ter o problema do endividamento novamente daqui a alguns anos. A diferença do Covas, da negociação do Covas em 97 para a do Alckmin agora, é que quem mandou esse projeto para o Congresso, é preciso ser dito aqui, foi a Dilma. Ela mandou 257, tinha lá umas coisas gravíssimas. Tinha umas questões que a Dilma mandou para o Congresso. Vou ler aqui um trecho aqui, ó, de uma coisa que a Dilma mandou, que, meu Deus do céu, se aprovasse assim, está escrito aqui, ó, não conceder aumento de remuneração dos servidores a qualquer título. Era essa a proposta inicial. Depois a proposta foi alterada pelos congressistas, várias bancadas e vários deputados trabalharam para alterar, e mesmo assim, na minha avaliação, continuou ruim. Tanto é que a redação que chegou aqui para a Assembleia coloca de forma clara, durante 2 anos, sem reajuste para o funcionalismo, sem reajuste das áreas sociais, só uma única área fica liberada para ampliar os investimentos. Qual é a área? Obras. Por isso que muita gente que estudou isso aqui, apelidou isso aqui da renegociação das empreiteiras. Por quê? Porque só liberava a obra para a empreiteira, contratar funcionário não pode. 2 anos. Só que a renegociação vai vencer em julho do ano que vem. Então, em julho do ano que vem, se nós tivermos um governo que queira contratar servidores, investir em saúde e educação, vai poder fazer, porque vai vencer o acordo, que o acordo já tem validade desde julho do ano passado. Agora a pergunta que se coloca é a seguinte: toda reunião que a gente vai aqui, na periferia, no centro, qualquer lugar aqui do estado de São Paulo, quando você pergunta qual é o maior problema de São Paulo, a pessoa fala ou segurança, ou saúde e educação. Na renegociação, essas 3 áreas não podem receber novos investimentos. Só obra. Nem fazer um hospital novo não dá, porque se for fazer hospital tem que contratar os funcionários para pôr lá dentro. Está lá. Isso foi aprovado, é um acordo que já está valendo.
que já está com seus efeitos aí, né? E nós vamos com os efeitos desse acordo até julho do ano passado. Então a preocupação aqui, presidente, agora eu queria colocar a outra tabela. Uma parte, deputado o volume Marcelo. pago. Oi? Eu sei da parte, só coloca outra tabela enquanto Vossa Excelência faz a parte. O volume pago nos últimos 5 anos, olha, Gianazzi, de 2011 até 2017, outubro, o Estado de São Paulo já pagou 54 bilhões de juros. Sabe qual que é o orçamento da Unicamp, a principal universidade hoje do país? 3 bilhões por ano. Nós resolveríamos o problema do ensino superior no Brasil, transformaríamos o Brasil num canteiro de ciência, o Brasil inteiro com 54 bilhões. É isso que está, na verdade, tem um grande roubo, claro, roubo do sonho de milhões de brasileiros com esse dinheiro que é entregue ano a ano de forma religiosa pelos governos. Eu cedo a parte para você. Rapidamente, deputado Raul Marcelo, primeiramente parabenizá-lo pela sua intervenção, com vários dados técnicos aqui, provando, né, que o PL 920, ele representa um verdadeiro ataque às áreas sociais e, sobretudo, aos servidores. E Vossa Excelência traz vários dados aqui que são dados que dificilmente serão contestados. E, ao mesmo tempo, como Vossa Excelência está tão concentrado para provar para os deputados da base governista, né, essa maldade, essa perversidade do PL 920, eu vou responder aqui a provocação do deputado Barros Munhoz, porque o deputado Barros Munhoz tem que entender que nós somos do PSOL, Vossa Excelência e eu. Nós não somos do PT, né? Então Vossa Excelência tem que cobrar o PT. Nós, inclusive, o PSOL criticou todas as políticas econômicas dos governos do Lula e da Dilma. Nós fomos contra a DRU todo o tempo, a desvinculação das receitas da União, que sequestrou, que roubou o dinheiro da educação, da saúde e da Previdência. Nós fomos contra a política econômica do Fernando Henrique, que foi mantida pelos governos Lula e Dilma. Nós fomos coerentes o tempo todo e somos. Então nós temos legitimidade para criticar o PL 920, criticamos a nomeação do Henrique Meirelles pelo Lula no Banco Central, nós criticamos a lei de responsabilidade fiscal que o PT criticava no passado e nós continuamos criticando até hoje, porque ela é uma lei contra os servidores públicos, enfim. Então nós somos coerentes, nós criticamos lá atrás e continuamos criticando agora, só para diferenciar, o PT é uma coisa, o PSOL é outra totalmente diferente, só para Vossa Excelência não perder tempo e continuar com essa riquíssima explanação. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, Gianazzi. E o ponto central aqui é que cada dia que passa, o nosso país perde uma oportunidade de pôr fim a essa situação. O que vai acontecer agora? Nós temos, independente da aprovação ou não do PL 220, o acordo já está em validade, o acordo está valendo, o governador já assinou em julho do ano passado. Nós temos 2 anos. Na verdade, falar isso para os servidores é chover no molhado, porque os servidores da educação estão há 3 anos já sem reposição da inflação. Então, na verdade, o secretário da Fazenda esteve aqui na Assembleia e ele falou, esse acordo não vai ter problema em São Paulo, porque aqui nós estamos abaixo da lei de responsabilidade fiscal em matéria de gasto com funcionalismo. É verdade. Aqui o arroxo é violentamente mais forte, muito mais forte do que o acordo propõe. Essa é a verdade, porque tem muitos estados que trabalham no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, que pagam melhor os delegados, pagam melhor seus policiais civis, pagam melhor seus professores, a estrutura burocrática é melhor remunerada. É só citar os exemplos. São Paulo paga os servidores públicos em várias áreas menos do que vários outros estados da federação. O secretário veio aqui na Assembleia e disse isso, inclusive expôs isso aqui no telão. Falou que, segundo a lei de responsabilidade fiscal, São Paulo está bem abaixo em gastos, e é verdade. Então nós temos um ajuste aqui, ou seja, um contingenciamento de gasto, corte de verba em matéria de servidores e áreas sociais muito maior do que prevê esse acordo. Então nós teríamos uma folga aqui. O problema é que não existe hoje no governo vontade de fato mudar a educação de São Paulo e a segurança pública e a saúde pública no estado de São Paulo, porque nós temos margem, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, inclusive para fazer aporte de recursos nessas áreas. Então, de fato, o projeto 920, diferente de outros estados, ele não tem um impacto tão grande, né, nesse primeiro momento. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso estado, o arroxo aqui é muito maior do que previa a negociação da dívida dos estados, o projeto 156 e até o PL 257 lá atrás. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, senhor presidente, é que em relação à dívida nós estamos tendo um problema, porque se mantivermos o IPCA mais 4,
a tendência de crescimento da dívida vai se manter. E qual que é o nó? Eu queria concluir com isso, pedir para colocar o sétimo, o último gráfico. É isso aqui, ó. Porque a renegociação de 97, se de um lado tinha um crescimento da dívida enorme, com o IGPDI mais 6, por outro lado foi colocado um gatilho, um teto na dívida. Então, mesmo que a dívida crescesse, São Paulo tinha um limitador para pagar de juros, que era 13% da receita corrente líquida. É um termo técnico, mas enfim, era um limitador, um teto. Agora, senhor presidente, para concluir, o teto está desaparecendo. Não vai ter mais o 13% da receita corrente líquida de teto. E Barros, perguntei isso em 3 ocasiões para o secretário da Fazenda, o Hélio, e nenhuma das 3 ocasiões ele respondeu. Está lá, ó. 2011, 6, 2012, 7, 8, 2015, 8. Depois, por conta da renegociação, caiu bastante. O problema é que, a partir de julho do ano que vem, não tem mais teto. E aí, nós vamos começar a pagar mais do que o teto. E aí vai ter uma pressão aonde? Vocês acham que vai cortar aonde? Porque na dívida não corta, porque vai mexer com os endinheirados. Vai apertar o setor mais fraco. Qual é o mais fraco? São as áreas sociais. E mais uma vez, os nossos heróis, servidores públicos, vão ser chamados a contribuir para queimar dinheiro público no altar das finanças aqui para os endinheirados do país. Então eu queria concluir com isso, senhor presidente. Na verdade, aqui é mais uma etapa de um debate que logo à frente virá. Enquanto não tiver um governador, de fato, à altura do nosso estado, que bata na mesa e fale, aqui a dívida de São Paulo é só inflação e vamos fazer uma auditoria, chamando a sociedade para acabar com a grande corrupção que acontece no nosso estado. Muito obrigado.